E aí, pessoal, tudo na boa? Eu sou o Duda Falcão, estamos aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica e hoje o convidado é o André Chuck, meu amigo aí, escritor e também cineasta. E André, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, Duda. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer o convite do Duda, essa oportunidade de poder vir aqui falar um pouco de literatura, um pouco de cinema, né? Que são poucas as janelas que se abrem para a gente divulgar o trabalho, né? A nossa literatura nacional. Então, é muito bacana. Agradeço muito. Pô, valeu, cara, eu que te agradeço. Esse é realmente o nosso objetivo aí do canal Odisseia de Literatura Fantástica e do próprio evento é poder trazer as vozes, né, de diversos escritores e escritoras para falar sobre o seu trabalho. E, bom, né, infelizmente a gente não está tendo o evento presencial, né? No passado, que a gente pretendia fazer a Odisseia de Literatura Fantástica e o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, né? Tivemos a pandemia e ela ainda continua por aí assolando o nosso país, né? Toda. Mas tu concorreu, né? Tu escreveu, né, o teu livro O Inferno é Aqui, né, da editora Coerência no prêmio e foi indicado para duas categorias. Uma das categorias era narrativa de horror e a outra foi capa e projeto gráfico. Eu li o teu livro, achei muito legal, gostei mesmo, cara. Bom, E foi assim mesmo que tu não tenha vencido das categorias, tu ganhou a outra que foi do projeto gráfico. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essas duas coisas, sobre o teu livro, como foi a ideia para fazer ele, tipo, é um horror que tem que tipo de personagens, né, cenário, temática, e depois me fala como foi a tua conversa com quem fez o projeto gráfico para o teu livro. Tu interferiu muito nisso ou não? Como é que foi? na verdade, o projeto gráfico quem inventou fui eu desse livro. Uhum. É claro que eu tive a ajuda de um amigo, o Bruno Fred, que tá comigo em todas essas empreitadas de cinema, literatura e está comigo, mas eu que bolei esse projeto gráfico. Porque o Inferno aqui, eu já tinha escrito um livro bem tradicional, né, de literatura, digo tradicional só as letrinhas, né, que era letrinha. E aí eu queria fazer alguma coisa diferente, e eu gosto muito, sempre gostei muito de escrever ouvindo música, né? Ou eu ouço chuva com trovões para me Uhum. distrair, ou eu ouço realmente eu ouço Iron Maiden, Ramones, Slayer. Gosto desses caras, hein? Aí sim, agora sim. E às vezes pegando frases que eu estou ouvindo, eu sempre rabisco alguma coisa, uma ideia que vem, né? Então aí esse livro veio de eu gostar de ouvir música alta e escrever à mão algumas coisas, né? Um hábito de escrever à Uhum. mão. Então um dia eu pensei, vou fazer um diário assim enquanto eu ouço essas músicas. E escrevi à mão realmente, né? E a minha primeira ideia é o Diário de um Psicopata, né? Ele é um ele é um esquizofrênico, tem vários tipos de esquizofrênico, mas ele ouve vozes de demônios, espíritos. E aí, lendo o livro, você vai ver se esses espíritos existem ou não, esses demônios, né? E a minha primeira ideia de quando eu fiz esse livro era ter duas fontes diferentes: a voz do personagem e a voz dele quando ouve as vozes do demônio falando com ele, né? Que é sempre em primeira pessoa, mesmo assim em primeira pessoa, tanto a voz dele quanto a dos demônios. E enquanto eu escrevia em outra cor as vozes dos demônios, que eu falei, vou fazer duas fontes diferentes. Aí eu inventei, vai ser fonte normal, né, handwriting, né? Uma escrita cursiva, e a outra eu queria fazer aquelas mãos tipo. Aquelas mãos, ó. Aquelas letras tipo de sequestro de filme que a gente vê, né? Recorte de revista. E a gente até chegou a fazer parte, assim, realmente recortando de revista, mas a gente viu que era realmente insano, que a gente não ia terminar nunca, eu e o Bruno. A gente desistiu e falou, vamos fazer no computador mesmo. E aí escrevendo, eu falei, bom, seria um cara que tem, quando tá nesse frenesi mental dele, recorta, cola, ele faz uns rabiscos ao redor da página também. Então ele poderia ser um desenhista. E aí que eu comecei a pensar nas mídias, né? Diferentes mídias para entrar no livro, que são as letras diferentes, né? Da literatura tradicional, fotos. Ele, como é um artista gráfico, desenhista, ele também fotografa as vítimas dele, o dia a dia dele, o cotidiano dele.
Então entraram fotos que ele faz, né? E desenhos que ele faz em cima das fotos ou ao redor das fotos. As fotos fui eu que produzi, todas. Os desenhos, eu contratei uma ilustradora, porque são desenhos que estão muito ruins, né? Então eu contratei a Suzana Saita, uma super ilustradora, e falava para ela, ó, nessa página aqui eu quero um demônio assim, assim, assim. Nessa página eu quero uma mulher com um buquê, só que no buquê, em vez de flores, são cobras, né? Com os dentes. Então eu fazia um esboço da página e falava, aqui vai foto, aqui vai isso, aqui vai o texto, e fazia esse esboço. Aí a gente saiu para fazer as fotos. Eu tinha fotos já há alguns anos, eu passei em viagens, eu vi um cenário, nossa, olha aquela casa que terrível, puf, tirava foto, olha aquele pântano ali nos Everglades, puf, tirava uma foto e falava, um dia eu vou usar isso aqui. Falava, filha, vai andando ali. Aí ele andando ali, eu tirava foto, nem coisa assim, nada a ver. E aí eu fui juntando tudo, teve uma diária, aí eu contratei os atores, eram algumas mulheres, eram as vítimas, homens também, as vítimas dos dois, que eram dois personagens principais. O psicopata, que nem tem nome no livro, a mulher que ele se apaixona, que eu chamo de V, e a Tipe, que é a garota que eles sequestram, né? Que eles acreditam ser a alma da filha deles, que eles perderam numa noite de orgia com demônios, assassinato e drogas, né? E a Tipe, até o nome dela é uma homenagem à atriz dos Pássaros, do Hitchcock, né? Por isso que eu dei esse nome. E aí depois das fotos feitas, foi uma diária de acho que umas 15 horas, fazendo sangue, acho que a gente tinha uns 5 litros de sangue falso, sangue cinematográfico, que eu aprendi a fazer. E foi fotografando, alugamos van para levar os atores lá, comida. E a gente fez, até teve um momento em que uma pessoa parente lá da casa achou que não sabia que a gente estava fazendo essa diária lá, achou que estava realmente havendo um sequestro lá dentro, porque viu pessoas com armas lá de fora, e Uau! quase com a polícia. Não, ia ser um horror, Pô, né? esse livro tem história, hein, meu? Tem É, que escrever depois, né? Numa nova edição, vai escrever todo um pós-fácil, um prefácio contando essas histórias aí. tinha até um making off desse dia para colocar no ar, que eu nunca coloquei. E Legal. aí eu sentei e aí comecei a fazer novamente um rascunho do projeto gráfico, né? Como se fosse não uma história em quadrinhos, mas um livro ilustrado, né? Aqui vai esse texto, aqui vão essas fotos, aqui vai esse desenho. E aí o Bruno, que mexe muito no Smoke, no Photoshop, né? Ele é um artista de cinema, de pós-produção, ele ia compondo para mim do jeito que eu queria, e claro, interferindo também, a Suzana também, falando, ó, desenha assim, a gente tirava foto da pose que a gente queria o demônio, essas coisas. E aí a gente foi fazendo página a página, né? Não foi um processo muito rápido, levou alguns meses para a gente conseguir fazer isso. Mas toda essa que a gente bolou, que eu bolei do projeto gráfico, começou fazendo com a letra de mão, né? E ficou interessante porque a ideia foi que a pessoa entrasse na loucura do psicopata, né? Uhum. E muitos leitores que leram o livro, algumas críticas que saíram de blogs, essas coisas falam que realmente eles conseguem. Aí passou essa ideia, que você sente bem o que o psicopata principal tá falando, né? Que a Foi história. pô, cara, um belo trabalho, foi bem original, gostei bastante. E, bom, Obrigado. e assim, eu fiquei pensando também em toda essa questão, tu é um cara aí multimídia, também é do cinema. Tu não pensou em passar para o cinema aí a tua história, para um Sim, seriado, alguma coisa assim? sim, sem dúvida eu já pensei, né? Me ajudou muito ser do cinema, porque toda a produção foi gente de cinema. Foi casting, o produtor é um produtor de Uhum. cinema, a pessoa da alimentação é de cinema, da van. Então eu tive muita ajuda de gente que trabalha. Inclusive o psicopata do livro é o Bruno Felsman, que é um produtor de figuração, né? De atores em cinema, né? Eu olhei pra Uhum. cara dele e falei, nossa, Bruno, você tá com uma cara muito legal, você parece um Ragnar psicopata, assim, do jeito que você tá. Eu falei, você vai fazer uma luta? Ele falou, então vamos, é um cara super animado e tal. Mas eu penso, sim, um amigo meu que é diretor de cinema, já teve filme
mais vista do Brasil do ano, tal. Eu fiz um show Bible para mostrar para ele leu, gostou. Vamos ver o que Uhum. acontece, né? Quando você começa a transformar para o cinema, é um processo longo aí. Com certeza. Não, não, mas vamos ficar na torcida. E continuando falando sobre cinema, andei dando umas mexidas aí pela internet, eu vi, era uma foto tua com a Linda Blair, é isso mesmo? Ah, é verdade, é verdade. Nossa, A musa do horror. a musa do horror. A mulher que me põe medo até Até hoje. hoje. Até hoje, eu vejo o Exorcista e penso, eu vou ver mesmo esse filme. Até Pô, li o livro, acho que uns 2 anos atrás, de novo. Eu encontrei ela tinha um curta-metragem meu que rodou alguns países, né? E foi finalista, ganhou alguns festivais lá nos Estados Unidos. E eles têm um negócio muito legal de festival. Não sei se todos os festivais, mas os festivais de terror é uma alegria só para quem é fã do negócio, porque eles fazem encontros com diretores, roteiristas, workshops, assim, e sempre tem uma ala onde eles convidam essas pessoas, né, esses atores, e você pode ir lá conversar, tirar fotos. Aí eu encontrei, que foi muito legal, eu encontrei ela, encontrei o Jason Todd, que fez o Jason, encontrei esqueci o nome dele, o do Fred Krueger, o que sempre fez o Fred Krueger. daqui a pouco vem o nome do cara aí. Esqueci. Robert Englund. Isso, Robert Englund. Encontrei acho que é Tony Todd, que faz o Candyman. Né? Encontrei, putz, que eu adorei, meu. Eu tô me alongando, tá? Não, ótimo, muito legal. Esse livro, se você vê o Inferno aqui, ele tem muito da estética do Rob Zombie, que eu gosto muito, Uhum. né? Eu acho bem bacana. E tem o filme dele que eu mais gosto, é o Rejeitados pelo Inferno, né? Ou pelo Diabo, esqueci, deu branco aqui. Não tô ligado, Bom, esse eu não vi. assista, é muito bom esse. Vou É uma procurar. trilogia, esse é o que vale a pena. E eu Beleza. encontrei, o ator principal eu encontrei lá, né, nesse festival. E ele me deu um pôster autografado que é uma Santa Ceia de todos os loucos ali fazendo uma Santa Ceia. Então, e encontrei a Linda Blair, né? Conversei com ela, acho que uns 20 minutos eu conversei com ela, super simpática. Aí, Legal. né, pedi um autógrafo. Pedi para tirar uma foto, ela me abraçou, uma senhora muito simpática, tem uma associação de cuidar de cachorros. Aí ela me abraçou assim, olha, eu falei, olha, eu vou abraçar a senhora, mas tô morrendo de medo ainda. Não vou dormir essa noite. Não vire a cabeça, pelo amor de Deus. Ah, cara, muito legal mesmo. Pô, e aí o seguinte, cara, tu tem. Tu também fez então filmes, né? Curtas e tal. Tinha. O que tu sugere aí pra galera que dos teus filmes? Tem alguma coisa liberada que a gente possa ver? Algum link? Tem no meu Vimeo, se você. E tem no YouTube também, que eu Uhum. ponho muito mais coisas no Vimeo. Acabei colocando, se você digitar vimeo.com.br André Schuch, meu nome, ou digitar André Schuch e o nome do filme que é Sadness, Uhum. você vai direto para um link, mesmo no meu site tem um link lá para você ver esse Uhum. curta que me levou para vários festivais, Ah, legal. fiz networking. E Uhum. aí inclusive esse curta até serve de dica para quem gosta de contar história, fazer curtas metragens levam levam as pessoas a fazer um networking muito bom, né? Graças a esse curto eu conheci um diretor lá de Los Angeles, que estava aqui no Brasil, né? Ele é um americano, Richard Crevelin, professor da USCIS, e ele me convidou para fazer 2 longas, editar para ele 2 longas, né? Uma história muito bonita, bonita não, trágica, mas tem um lado bonito, que é um documentário reencenado sobre o Holocausto, sobre um grupo de prisioneiros judeus que faziam um teatro de comédia para de alguma forma continuar fazendo a arte deles assim em campo de concentração mesmo, em gueto. Nossa, uma história super pesada, mas foi super legal. E depois ele me convidou para fazer um longa, que é uma comédia romântica, que o roteirista já foi indicado ao Oscar, a atriz principal também já foi indicada ao Oscar. Então, fica uma dica que tudo vale a pena fazer.
fala, ai, é pequenininho, ai, nananã. Meu, vale a pena fazer. Isso serve para a literatura também, né? Ao invés de um curta, nós vamos falar de contos, né? Que É, a gente pode iniciar em uma antologia com diversos autores e já na primeira antologia que a gente inicia, tu já começa a fazer, né? Contatos com o editor, com outros colegas, né? E assim tu vai aumentando, né? As tuas relações nesse circuito literário exatamente. que é tão importante, né? A gente precisa perceber que esse nosso trabalho não é solitário, entender que tem outras pessoas É, fazendo, né? E ver todo um grupo que está envolvido com isso, né? é importante e é legal, porque você começa a conversar com Uhum. pessoas que têm a mesma linguagem que você, o mesmo interesse, assim, né? Sim. Eu tenho 3 livros publicados e comecei em antologia de contos, assim, Uhum. mandando para concorrer. Participei de 4 antologias que eu fiquei, nossa, eu fiquei super feliz quando eu É entrei. bem legal. Nossa, é muito legal, É isso adoro. aí. Você tem o Multiverso Pup também, Pulp, Sim, né? sim, sim. Tem. A gente está. Eu organizo para a VEC, né? A gente já publicou 3 volumes e vamos publicar mais 3 esse ano. E a É, coisa está andando bem, está sendo bem legal. Assim, a gente recebe contos de novos autores já, e também de autores que já estão há um tempo na estrada. É bem legal. Eu curto fazer esse trabalho de edição também, né? Apesar de que eu sempre me vejo mais como escritor, mais como produtor, né? De histórias, mas eu gosto muito de ler história de outros autores também, né? E dar uns pitacos, conversar sobre as histórias que o pessoal está escrevendo. Então, eu gosto muito também disso. escrever, contar história, para mim putz, é um vício, assim, é o que realmente eu gosto de fazer, sentar Show. numa mesa e bater papo sobre isso, né? Uhum. Adoro. Pô, e voltando então um pouquinho para a literatura, saindo ali daqueles que a gente falou um pouco sobre o cinema, tu também tem então mais 3 livros, tu me falou, eu no mínimo vi mais um, que é a Vingança, e eu vi a sinopse, que era uma história de vampiros, né, uma conspiração contra o Papa e tal, alguma coisa É, nesse sentido aí. Conta um pouquinho sobre esse livro aí. claro, o Vingança, o primeiro livro foi publicado. Ele foi legal que ele foi publicado aqui no Brasil e depois foi publicado em Portugal, uma editora de Larquise. Eu tive que reescrever as cenas de São Paulo para Lisboa, que o cara pediu. Interessante Eu isso. Você não sabe o que você está me pedindo, porque tinha toda uma logística de São Paulo para o Vaticano, os personagens aqui ali. Ele falou, não, não, escreve rapidinho, eu te dou 30 dias. Aí eu falei, bom, tudo bem, vai, ué, tá, estamos nessa. Mas o Vingança, eu sempre gostei de histórias de vampiro, né? Nem todas as histórias eu gosto, mas eu acho um personagem muito legal. E a premissa do Vingança é que, assim, primeiro, a forma é uma homenagem ao Bram Stoker, um pouco, né? Que ele é meio um pouco diferente, mas ele é traído por Deus, assim, é transformado num vampiro. E ele só que é uma espécie de maldição, como se fosse uma raiva de um animal. Ele passa, ele transforma os outros em vampiros, só que esses vampiros duram 3 dias e morrem, Uhum. né? Enlouquecem e morrem. E o que eu sempre achei meio estranho era, putz, você se transforma em vampiro, seja como fez o Bram Stoker, seja como fez outras histórias, você é um ser das trevas, super poderoso, e você só tá ali seduzindo donzelas, né? Ou qualquer outro objetivo, assim, que você fala, meu, se eu tivesse esse poder, eu não faria isso, né? Então, o objetivo do Simok, que é o nome do vampiro, ele mata um cardeal, ele mata o papa, dá a entender que ele mata o papa, e aí ele mata um cardeal para ficar, que é o provável próximo papa, né? Vai ter o conclave para ficar no lugar, porque ele quer erradicar a instituição igreja através da guerra. Ele quer virar papa para começar a fazer discursos e ter atitudes, como é que se fala? Drásticas, né? Ele fala, olha, o Deus católico é o único Deus, todos os outros são falsos profetas, e Uhum. assim começar a ter toda uma guerra ao redor do mundo e ele conseguir fazer com que a religião católica seja erradicada, Deus seja esquecido, sabe?
tem toda uma teoria na cabeça dele, porque ele é um cara muito amargo, né? Ele era um rei e ele viu o reino dele ser destruído, ele mesmo matou a filha primogênita, a primogênita dele. Então ele tem uma mágoa, assim, uma raiva muito grande, né? E a ideia é essa. Então ficou lá em Portugal, eles compararam um pouco que eu achei bem legal, com a trama em si e o ritmo com o Dan Brown. Uhum. Essa coisa do Vaticano, do conclave, e tem uma ordem secreta chamada Gratia, que vai atrás dele. Então eles compararam, olha, um policial com um terror, horror. Aí eu falei, poxa, bacana, né? Então, não ia Interessante, interessante. ser Legal. funcionado, não ia ser funcionado. Eu acho que sim. Cara, É. o que eu ia te perguntar também é o que eu pergunto assim para a maior parte dos convidados aqui, o que é a literatura fantástica para ti? Ou se tu quiser falar mais especificamente do horror, também fica à vontade. Para mim, quando se fala assim, literatura é fantástica, vem à minha mente, a primeira coisa que sempre vem à minha mente são dois autores, o Robert Howard, né, que fez o Conan, né, e eu acredito que o meu princípio de querer escrever foi lendo ele, né, lendo os livros do Conan. Eu sou aquele que compra, saiu um encadernado novo dos textos dele, eu vou lá e compro, Eu nem também, acabo eu também. lendo, porque já li milhões de vezes, né, mas eu vou lá e compro. Eu comecei lendo Espada Selvagem de Conan, ainda Eu era também. criança. Eu também. Eu comecei pelo Espaço Selvagem de Conan número 3, o Langate, né? Legal. Então, é ele que me vem à mente, né? Mas eu sempre penso no Tolkien, né? Para mim, quando fala literatura fantástica, eu penso que tem umas divisões, né? Alta literatura, baixa literatura, mas eu sempre penso que é um mundo que foi criado e ali tem criaturas fantásticas, né? Criaturas que não existem, né? Seja dragões, elfos, orques e tudo acontece ali naquele mundo. E eu acho que o terror, eu adoro literatura fantástica, mas o terror é minha grande praia para assistir, para produzir, né? E eu acho que alguns terrores se encaixam nisso um pouco, como o Lovecraft, né? Ele tem todo um mundo à parte, com Cthulhu, com tudo isso. Então, às vezes, eu acho que tem gêneros e subgêneros e todos eles se permeiam na literatura fantástica, né? Se eu estou escrevendo, por exemplo, um vampiro, será que mesmo eu colocando ele no mundo real, é literatura fantástica? Né? Que tipo de literatura fantástica é? Então, eu não sou aquela pessoa que sabe se aprofundar em tudo que já foi discutido sobre literatura fantástica, mas eu consumo. Né? A gente consome e escreve, né? Na real. Consome. Né? Duas, duas não. Não, desculpa. Uma antologia que eu participei era de literatura fantástica, era no mundo dos Cavaleiros e Dragões. Cara, tu Né? participou dessa antologia que já faz um bom tempo, né? Ela foi organizada pelo Ademir Pascali. Já vou E, procurar teu texto ali. Tem um texto meu aí nesse livro também. Procura aí se tu tem, encontrar. Tem. então eu vou olhar. Olha lá, eu já vou procurar aí. Olha que legal, meu, que legal. Eu participei de 3 antologias dele, né? E eu Quais acho que, foram? Quais foram elas? vamos lá, o Tu lembra? Metamorfose, Tô lá também, ó. eu sei que é de 2009, porque ele me mandou um e-mail do dia que eu conheci a Linda Blair, então não vai dar para esquecer. Que É. ótimo. Aí eu participei, eu não lembro o nome da organizadora, era um de vampiro. Não era o Grimório dos Vampiros? É esse mesmo. Cara, como é que eu não. Eu vou procurar ali, porque tem muitos autores, e aí, em geral, eu lembro mais daqueles que eu já conhecia. Como eu ainda não te conhecia, talvez eu tenha deixado passar meio batido. Então, eu participei desses aí, eu vou lá te procurar já. É, e participei dos Zumbis do Ademir também. Também, eu também. Textos que eu gosto dessas antologias, os meus, né? São da literatura fantástica e dos zumbis. Eu acho que eu já estava melhorando um pouquinho, né? Porque Legal, legal. quando eu falei, não, eu quero escrever, depois das antologias, eu fui ter aula, né? Para poder
fazer melhor. Então, o Vingança foi todo o É, design. a aula de escrita criativa ajuda muito, né? A gente dá Ajuda um muito. largo passo, quem faz aulas assim já vai para um outro estágio diferenciado já. Você percebe uma diferença entre É, o meu das antologias e do Vingança. Percebe uhum, com uma grande diferença. certeza. Mas que legal, meu. Eu vou lá olhar, porque eu li Não, legal, todos. vou olhar. Eu lembrava dos nomes das pessoas, né? Claro, claro, Olha, vai. Já tô muito curioso, já vou lá ver. André, quero te perguntar mais uma coisa. O que claro. está vindo aí de novo? Claro, aquilo que tu pode dizer, né, de trabalho literário ou de cinema, o que tu está produzindo aí? Tem algum lançamento para esse ano? Eu espero que sim, de cinema não. De cinema eu fiz uma série de show Bibles, inclusive fiz do Vingança, fiz do Inferno é Aqui e outras coisas que eu criei. E agora, acho que daqui 15 dias eu já começo a apresentar. Né? Uhum, Como eu te falei, começo a apresentar. E sempre é ficção, né? uhum, Nenhuma delas é real. E de literatura eu fiz um roteiro para longa e agora estou transformando em livro. uhum, Que é uma história que eu gosto muito, chama Sussurros, né? É uma história bem antiga minha, na verdade, e eu estou transformando esse longa em livro, e eu estou tentando achar, enquanto eu escrevo, estou tentando achar uma maneira, da mesma forma que no Inferno aqui achei um jeito diferente de contar com as fotos, ilustrações, uhum. tentando achar uma maneira diferente de contar essa história também, não de contar em si, mas de apresentar ela graficamente, ver Sim, mudar, fazer uma forma diferente. A forma conta muito, né, nesse processo também. Ela deixa o teu trabalho diferente, no sentido de tu ter, como leitor, outra percepção. Isso aí é bem legal. a ideia é essa. Como é que eu faço para que a pessoa tenha uma percepção Uhum, forte? Porque é um livro bem pesado. É um livro naquela linha do. Eu estou até lendo agora um livro, Mortos Entre Vivos, aquele escritor sueco que fez Deixa Ela Entrar. Mortos Entre Vivos. O nome dele é John Ajvide. é um nome difícil. Eu Gosto gosto muito. tanto, eu estou adorando esse Deixa ela livro. entrar, é ótimo. Mas ele é pesado, né? Assim, é uma Uhum. leitura, um cara pesado, assim. Eu gosto, né? Não, eu acho Então, bem legal também. ele, a profecia. Tô me divertindo lendo a profecia, que tem uns flashbacks do filme, né? O filme, quando eu era criança, tive muitos pesadelos. Qualquer criança que ficava próximo de mim, eu ficava imaginando se ela não tinha a marca da besta debaixo do cabelo. Jura? Juro. Nossa, que Era, legal, era fogo. que legal. Eu também, eu nunca Legal. tinha lido o livro. Eu nunca tinha lido o livro. E eu li bastante no Kindle também. E baixei no Kindle, comecei a ler, já como o livro já começa com a introdução do The Number, do Iron, né? Uhum. Então já não tem como não gostar. Legal, legal mesmo. Cara, É. então a gente está chegando aí ao final aí da nossa conversa. Muito bom conversar aí contigo, adorei mesmo. Pô, E eu espero que em algum momento a gente possa se encontrar ao vivo aí quando voltar a Odisseia, né? Que tu venha aqui a Porto Alegre, Eu participe aí teria do ido, evento. eu teria ido pro evento, né? Eu quero aproveitar para te agradecer tanto por você fazer o evento. Isso é muito importante para o escritor e para as editoras também, né? Putz, ter um evento desse, você saber que tem pessoas mesmo lendo os livros, examinando os livros, pessoas que são da área, né? Putz, isso é uma vitrine assim pro escritor fantástica, né? A palavra que a gente usou bastante, mas é uma vitrine fantástica, a oportunidade de poder conversar, é muito legal, né? E deixa eu só aproveitar um segundo, Claro. agradecer a editora Coerência por ter publicado O Inferno Aqui, que, meu, ela foi muito corajosa de ter publicado O Uhum, Inferno Aqui, porque é um livro graficamente pesado, né? E é um livro que ficou caro para a editora também, porque é todo uhum. colorido, impressão de foto. Então foi uma editora muito corajosa mesmo de ter visto e falar, não, vamos fazer. Foi mesmo, cara. Tanto a editora quanto tu estão de parabéns mesmo. Concordo. Obrigado. E na verdade eu já estou fazendo foto para um de ficção científica assim Olha agora, né? aí. Opa, É, eu não vamos fiz o texto, aguardar.
fotos eu já comecei. Já vai deixando no teu arquivo, né? E tu pode, a partir das próprias fotos, né, ir pensando as coisas que tu pode escrever. Isso é legal também, uma outra maneira de ir criando a história, né? Exatamente. Eu estava viajando, eu estava na neve quando eu estava viajando, eu falei, e eu já tinha escrito o Inferno e só não tinha sido publicado, levou 2 anos para ele ser publicado. E aí eu falei, meu, eu tô na neve, eu vou fazer umas fotos aqui que um dia eu posso escrever uma história que tenha neve, e pronto. E pronto, é isso aí mesmo. Pronto. Bah, André, valeu, cara. Um abração aí pra ti. Eu que Né? Quando agradeço for muito. possível, nos vemos aí pessoalmente, tá? Tá bom, Um com certeza. abração aí para todos e todas. Até breve. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado.